Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, graça e paz, em nome do nosso Senhor e eterno Salvador, Jesus Cristo a todos. Amados, eu vou, em nome de Cristo, agora ministrar uma mensagem curta acerca da salvação, acerca também da crucificação de Cristo para a glória de Deus, não é? Sem que eu venha entrar na questão da Páscoa, embora o Senhor Jesus Cristo, quando foi crucificado em época de Páscoa, né? Ele é o Cordeiro sacrificado na Páscoa para a remissão de todos os nossos pecados, para todos quantos nele crê. E todos quantos nele não crê serão condenados, não serão salvos. E para isso requer crer em Jesus Cristo, o confessar como único e suficiente Salvador de suas vidas, se batizar, descer as águas batismal. Mais uma vez afirmo que não se batiza criança, isto é heresia, isto é abominável diante de Deus, esta atitude, ela é contra os princípios bíblicos. A criança se apresenta a Deus, na casa de Deus, não é? E vai ensinando a ela o caminho que ela deve andar. Quando ela ficar maior, aí sim, ela reconhece os seus pecados, confessa os seus pecados, já vai estar preparada e desce as águas batismais e assim serve a Deus e é salva em Cristo Jesus até o último dia da sua vida, se assim obedecer. E aqui está escrito, louvado seja o Senhor, em Mateus capítulo 27, o suicídio de Judas. E diz assim: e chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. Veja, note que formaram conselho sem provas contra o Cristo para o matarem. Mas era necessário que isso se cumprisse para que nós viéssemos ser salvos da condenação. Agora vem, versículo 2 de Mateus 27. E manietando-o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, ou seja, vendo que Jesus foi condenado perante esses conselhos falsos colocados contra Jesus, acusações falsas, né? Arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, Judas dizendo para eles todos, para os mesmos nos quais Judas formou conselho e aceitou moeda para entregar Jesus, né? Dizendo, pequei, versículo 4, traindo sangue inocente, quer dizer, ali Judas reconheceu, não é? Mas aí ficou com remorso, reconheceu, mas não se arrependeu. Aí fala aqui, e eles, porém, disseram, que nos importa, quer dizer, os sacerdotes e os príncipes, os mesmos que formaram o conselho junto com Judas para levar Jesus Cristo à crucificação, disse para Judas, que nós temos com isso, né? Aí vem aqui mais embaixo no versículo 5, e ele retirando para o templo as moedas de prata, o próprio Judas, né, retirou-se e foi se enforcar, ou seja, foi se matar, né? Ali naquele remorso que ele teve, não houve arrependimento, foi se matar. Consequentemente se suicidou, desceu ao inferno e lá está. Assim é com todos quantos se suicidam, e todos quantos se suicidam, não importa a situação ou causa, ali a sentença dele está dada, a condenação, porque desce ao inferno. Naquele dia no tribunal de Cristo prestarão conta, porque só um pode tirar e dar a vida, Jesus Cristo. Quando ele tira é porque ele leva para o reino eterno, e quando ele dá é para fazer a obra dele, para o nome dele ser glorificado, não importa. Louvado seja o Senhor. Aí vamos agora para, em nome de Jesus Cristo, Lucas capítulo 23. Jesus perante Pilatos e perante Herodes, e levantando-se toda a multidão deles, ou seja, dos príncipes, dos sacerdotes, né, judeus, não judeus, romanos, não romanos, né, gentios, né? E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, né? E começaram, versículo 2 de Lucas 23, capítulo 23, e começaram a acusá-lo, dizendo,
havemos achado havendo achado este, pervertindo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhes, dizendo: Tu és o rei dos judeus? Note que rei com R maiúsculo, o próprio Deus, né? E respondendo disse-lhe: Tu dizes, Jesus disse para ele, no versículo 23. Versículo 4. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroçar o povo, ensinando por toda a Judéia, né? Começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou-lhe se aquele homem era galileu. Louvado seja o Senhor. Versículo 7. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Bom, pois bem. E lá Herodes se alegrou em ver Jesus Cristo. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está o poder e o verdadeiro evangélico da palavra de Deus. E aí Pilatos arremeteu Jesus para Herodes. Levou Jesus para Herodes, mandou levar. Herodes ali esperando, se alegrou, achando que Jesus ia fazer algum feito, ia fazer algum milagre para que ele visse. Mas até então aí nós vimos nas escrituras que o próprio Pilatos e o conselho que ali estava junto com Pilatos, o próprio Pilatos, né, o conselho, né, da multidão dos judeus, dos que não eram judeus, dos príncipes, dos sacerdotes, né, juntamente com Judas, levantaram acusação contra Jesus, acusações falsas, nas quais não procedia, né, prova alguma contra ele, ele inocente, e o próprio Herodes interrogou ele e reconheceu que não houve acusação contra Jesus Cristo que fosse merecido de morte de cruz, né? Consequentemente, o único que era merecido de morte de cruz, que nós vemos lá na frente, né, é o Barrabás, em que a multidão optou que soltasse Barrabás e não a Cristo, né? Muito pelo contrário, a multidão, né, de romanos e judeus incitaram a dizer: crucifica-o, crucifica-o. Então, nós vemos aí que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos homens de Deus, dos verdadeiros homens e profetas de Deus e sacerdotes de Deus. Eu disse, os verdadeiros crentes, santos em Cristo Jesus e que praticam e obedecem à palavra. Então, mas tudo isto tinha que acontecer para que o Senhor fosse crucificado e ao terceiro dia ser ressuscitado, desceu à mansão dos mortos mesmo, desceu ao inferno, pregou para os espíritos em prisões, né? E subiu e tomou a chave do inferno, a chave da morte espiritual, né? Da condenação em que estava sobre os homens e que também ainda está, se assim os homens não crer e não confiar e não obedecer e não seguir com Jesus Cristo, não for batizado e não seguir as escrituras e obedecer, né? Esses, se não crer, serão condenados. Isso Jesus há de julgá-los pelo poder de Deus. Mas os que ouvir a palavra e crer e saber e conhecer e andar na presença serão salvos e forem batizados. Esses que crê no ensinamento das escrituras, um ensinamento santo, que não se curva para os ídolos, não oferece culto aos ídolos. Os ídolos são imagens esculpidas por mão de homens, em que Deus não autorizou e nem permitiu, e não permitiu conforme está escrito nas escrituras. Esse ensinamento que coloca falsos intercessores, que não são intercessores, imagens de homens e mulheres que já desceram à sepultura e que não estão mais aqui, que não serviram Deus da forma que serviram, esse ensinamento é um ensinamento que não levará ninguém à vida eterna, mas o ensinamento do Deus vivo, porque hoje ele permanece invisível e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo foi crucificado na Páscoa e ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e deixou conosco, com a igreja verdadeira, o seu Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje ele habita dentro de nós, em reunião, em congregação, juntamente conosco, juntamente com o crente. E todos que crêem na palavra que sai da nossa boca e obedecer, serão salvos e irão para a vida eterna.
né? Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Mas nessa época de hoje, de fim de ano, onde se aproxima o Natal, muitos se dão em casamentos, muitos se dão em bebidas, em luxúrias, em drogas, em palavrões, em prostituições, em adultérios, em fornicações, que é o sexo fora do casamento. Esses, se descer à sepultura, não serão salvos. Muitos se dão para essas coisas, né? Lembram ali momentaneamente, entre aspas, né? Entre aspas, de Jesus, mas não serve Jesus corretamente como deve servir. Porque para servir Jesus tem que ser santo, tem que se separar, se arrepender dos seus pecados, confessar Ele como Salvador e praticar e ir para a vida eterna. Essa é a mensagem que eu deixo. A mensagem da cruz, Jesus veio para a cruz. O sacrifício da cruz do Calvário não será em vão. Ele entregou a sua vida na cruz para que nós viéssemos ser salvos dos nossos pecados, para que nós viéssemos se arrepender dos nossos pecados, das nossas maldades, e ser nova criatura e seguir para a vida eterna junto com Ele, aqui na terra dos viventes, até o último dia da nossa vida, até o último dia da nossa respiração, servindo Ele com lealdade, com honestidade, e ir para a vida eterna, e para o reino eterno. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Eu declaro sobre todos vocês e vossas casas a conversão, a salvação, a libertação, a vida eterna em Cristo Jesus, a prosperidade, a santidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confesse Jesus Cristo como Salvador. Creia nele como único e verdadeiro intercessor, né, e libertador da tua vida. Se você viver na religiosidade, num falso evangelho, enfinhado, metido nas bebidas, nas prostituições, nos palavrões, nos adultérios, adulterando a palavra de Deus, nas falsas crenças, nessa cegueira espiritual, jamais você será salvo. Porque o príncipe desse século, que é Satanás, ou seja, deste mundo, da terra do vivente, cegou o entendimento de vocês. Mas Deus, Jesus, que é o príncipe verdadeiro do século que há de vir, do reino eterno que há de vir, através das nossas vidas, do verdadeiro evangelho, veio para tirar a cegueira espiritual, para arrancar de vocês a cegueira espiritual e dar vida e vida em abundância, derramar sobre vocês santidade, salvação, alegria, cura, vida eterna e prosperidade. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu declaro as bênçãos de Deus sobre vocês e vossas casas e vossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a salvação em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.